A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, por isso estamos alegres. Estamos aqui hoje na nossa sexta aula. Já se passaram 6 domingos e aprove o Senhor ainda estarmos aqui, né, estudando pelo vídeo e com tudo que vem acontecendo, com toda a dificuldade, mas nós agradecemos a Deus porque nós podemos estudar e isso é um privilégio. Muitos não têm esse privilégio e nós hoje podemos estudar. Então, que seja um motivo de agradecer a Deus, né? Por Ele estar no controle, por Ele estar nos abençoando e com tudo isso, mas nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Então, que agora nessa manhã você possa agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos orar, fecha os teus olhos e curva a tua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua justiça, Pai. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam, Pai, a cada manhã. Obrigado, Pai, porque nós dormimos, nós acordamos, Pai. Estamos aqui, Senhor, nesse momento para poder, Senhor, falar da tua palavra, falar do teu amor, falar, Pai, das tuas bem-aventuranças, que o teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, venha, Pai, abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que, Senhor, essas palavras não venham apenas para entrar para o nosso órgão, no nosso ouvido, de um lado e sair do outro, Pai, mas que venha fazer morada em nosso coração. Ilumine, Pai, as tuas escrituras, Pai, nessa manhã, nas nossas, Pai, vidas, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, lição 4. Nossa, tá passando muito rápido, né? Hoje, dia 26 de abril de 2020. Essa revista, como a gente vem falando já, né, há 3 domingos, ela fala sobre a carta de Paulo à igreja em Éfeso. E hoje, ontem, enquanto eu estava estudando, eu estava prestando atenção numa coisa. Estamos indo para a quarta lição já e Paulo ainda se encontra no primeiro capítulo, né? E a gente achando que iria passar rápido porque Efésios é um livro pequeno, mas só para a gente ter a noção da grandeza, da profundidade do que o apóstolo Paulo escreveu para a gente. E às vezes a gente passa direto sem ter noção do quão importante e do quão grande isso representa nas nossas vidas. Então, que a gente possa pedir a Deus orientação e sabedoria para poder estudarmos e sempre mergulhar e nunca perder essa sede, essa vontade de querer buscar mais e mais da parte de Deus. Hoje, o título diz: A iluminação espiritual do crente. Tem como texto áureo o versículo 17 do primeiro capítulo, que diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verna de Prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Enquanto eu estava estudando, me chamou a atenção aqui sobre vocação, né? A gente fala tanto sobre vocação, a gente fala tanto sobre eleição, mas o que é vocação? Aí eu fui pesquisar. Dentre muitos significados que eu encontrei, um me chamou a atenção, que vocação é inclinação. Então você que é vocacionado, você está inclinado para algo. Eu, por exemplo, eu falo muito, né? Isso não é segredo para os irmãos. Então é como se eu tivesse uma vocação própria para me comunicar. E realmente isso acontece na minha vida. Eu, na época de escola, época de faculdade, em cursos, eu sempre sou aquela pessoa que sempre lidera o grupo, que sempre toma partido para poder resolver algo, que sempre organiza, porque tem essa facilidade em me comunicar. Então, isso é uma vocação, é minha inclinação. Assim como tem gente que é vocacionado, né, inclinado ao louvor, que tem a voz bonita, que entende, que tem o ouvido bom. Aí tem os vocacionados ao esporte, né? Temos aí tantos atletas na Fórmula 1, nós tivemos, né, Ayrton Senna, no futebol, em tantos outros esportes, em tantas outras áreas. Então, assim, é como se a pessoa já tivesse com aquilo já dentro de si. O nosso pastor, né, que é novo de idade, é novo na fé, mas a gente percebe nele que ele é vocacionado a isso.
tem uma palavra, tem entendimento, tem sabedoria da parte de Deus. Então isso é a inclinação. E muitos dizem, né, que quando nós temos vocação, você pode correr para tentar fazer uma coisa ou outra, mas no fim você vai chegar ali à sua vocação, porque você não vai se sentir completo enquanto você não estiver dentro da sua vocação. E trazendo para dentro da igreja e para o mundo espiritual, enquanto a gente não estiver no centro da vontade de Deus, você não estará completo, você não estará vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Então, vocação. Aí, eu achei um significado também interessante, porque o mesmo site, né? O mesmo autor que fala que vocação é inclinação, ele diz que em religião é a inclinação para o sacerdócio. Aí automaticamente a gente vai aonde? Lá em Pedro. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu até estou com a Bíblia aqui, mas se eu for parar para poder abrir todos os versículos, a gente vai perder tempo, e tempo aqui no vídeo é precioso. Aí Pedro fala assim, ó: mas vós sois a geração eleita, no sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você certamente já deve ter visto só nessas 6 aulas umas 2 ou 3 vezes eu citando esse versículo, que é um versículo muito importante para mim, é um versículo que diz muito sobre aquilo que nós somos. Porque às vezes você vai falar assim, mas eu não canto, eu não prego, eu não oro, eu não sei fazer um monte de coisa. Mas aqui, ó, a última parte diz o quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você estava nas trevas, assim como eu, assim como todo mundo. Até que Jesus morreu por mim, por você, até que você levantou a mão, se reconciliou com o Pai, e agora você tem como objetivo de vida você anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Então essa é a sua maior vocação. Só que no meio do caminho você vai encontrar, né, outros atributos, outras heranças, outras qualidades para poder completar, para poder te ajudar a vocação aí de anunciar a palavra de Deus. Amém? Vamos lá então para a nossa introdução. A lição está muito boa. Essa revista, se você não está conseguindo acompanhar, tire um tempinho e acompanhe, porque a revista está muito boa. Os assuntos estão muito bons e assim, vale muito a pena a gente ler, meditar, estudar, porque o comentarista, ó, nota 10, muito bom mesmo. Aí, não é comum. Na revista de professores, a gente tem alguns complementos para poder enriquecer a aula. Como nesse trimestre você está estudando com a revista de professor também, você lê tudo. Aqui, tem aqui, ó, interagindo com o professor. Na revista de aluno, esse pedaço aqui, esse trecho, ele não existe, porque ele funciona como um complemento para nós, professores. Se você reparar, ó, tudo isso aqui, todas as anotações. Então, assim, eu vou ler agora aqui em cima, no interagindo com o professor, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento. Ó. Eu marquei aqui assim, ó: uma vez salvos. Isso aqui foi um plano, um contexto que o comentarista fez sobre a riqueza, né, divina, a riqueza, a herança divina que Deus nos concedeu ao nos reconciliar. E fala assim, ó: uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. O que isso quer dizer? Levantamos a mão, nos reconciliamos com o Pai, nós entramos automaticamente num processo de santidade. É uma vocação, uma inclinação. Você vai ter que entrar nesse caminho, que é o processo de santificação. Aí fala o serviço e a participação gloriosa no porvir. Serviço é no agora. Você vai trabalhar, você vai somar, seja no que for. Nunca, nunca, jamais se sinta menosprezado no serviço no reino de Deus. Se você fica na porta, se você fica na recepção, se você fica na cantina, se você canta, se você prega, se você pastoreia, você evangeliza, você limpa o chão, tudo que você faz, você está contribuindo para a expansão, manutenção e zelo do reino aqui na terra. Aí a participação gloriosa no porvir, que é o quê? Um dia
nós estaremos com o Pai. Isso vai ser glorioso. E isso garante, né, a nossa participação em toda essa grandiosidade. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Foi o que eu acabei de falar. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. O que é glorificado a gente vai falar lá no último tópico, se eu não me engano. Jesus ressuscitou para nos dar direito a sermos ressuscitados também. E o glorificado é o quê? Um dia nós não estaremos mais nesse corpo físico. Teremos um corpo glorificado, né? Um corpo que transcende aquilo que a gente consegue entender ou pensar. Todas as nossas limitações, elas ficarão no corpo terreno. Quando nós tivermos um corpo glorificado, seremos plenos e completos em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar. Vamos lá, introdução. Agora sim, introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença dividida em ação de graças, ação intercessora e confissão de louvor e exaltação. Aí, ele fala aqui embaixo sobre exortar. A gente fala muito de exortar, né? Principalmente os pentecostais. Vou dar uma palavra de exortação, porque o pastor exortou a igreja, porque o irmão exortou na saudação. Vou buscar também o que significa exortar. Exortar significa encorajar, advertir, aconselhar, estimular. Então, quando você exorta alguém, você pode até estar dando uma advertência, mas é aquela chamada crítica construtiva. Você vai aconselhar, advertir, mas é uma palavra também de encorajamento. Então isso é exortar. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Interessante falar, aqui o autor fala, né, que Paulo escreve exortando sobre essa última parte aqui que eu acho muito interessante, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. A gente canta o nome de Deus, a gente prega o nome de Deus, a gente adora, a gente louva, a gente ora, a gente anuncia, a gente lê, escreve, mas será que realmente a gente consegue reconhecer e entender a grandeza do poder de Deus? Por que você está falando isso? Eu conheço Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Gênesis 1:1, ok. Eu conheço Deus, aí eu separei aqui 1, 2, 3, 4 personagens bíblicos para poder falar sobre o que Deus fez na vida deles e que serve de exemplo para as nossas vidas. Noé. O Deus de Noé, o Deus que chamou Noé, falou: Noé, constrói uma arca, entra nela com sua esposa, seus filhos, suas noras, coloca lá um casal de cada espécie, animais puros, animais impuros, e porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Beleza. Noé não era arquiteto, Noé não tinha maquita, Noé não tinha eletricidade, Noé não tinha uma planta, né? um auxílio ali de computador, uma impressora 3D, enfim. Noé tinha uma ordem, Noé tinha as orientações que Deus havia dado, porque Deus foi dando como seria tudo, as dimensões. Noé tinha fé, Noé obedeceu. E Noé esperou mais de 100 anos até que a chuva viesse e cumprisse a profecia, né, a palavra de Deus. Quantas pessoas não chamaram Noé de maluco, de caduco, até porque até então não tinha chovido sobre a terra. Mas Noé obedeceu, porque ele sabia que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele havia falado. Elias está no monte com os profetas de Baal, lá no Monte Horebe, e o que acontece? Elias deixa, né, que aqueles profetas chamassem a seu Deus, e depois Elias vai, olha como que Elias foi usado. Elias arruma o altar, Elias
cava, né, uma vala em volta daquelas pedras, derrama água sobre as pedras, fica água em volta daquele altar. Aí sim, Elias vai e clama por fogo e Deus envia fogo sobre aquele altar. Aí Josué, a Bíblia diz que Josué, né, passou o Jordão a pés enxutos. Através da obediência de Josué, eles deram as voltas na muralha de Jericó. Aquela muralha ruiu, aquela muralha caiu. Josué orou e o sol parou. Outro personagem, Jesus. Ué, Marlos, por que Jesus? Falando aqui do Jesus encarnado. Mas aqui eu estou falando do amor de um Deus para enviar o seu único filho por amor às nossas vidas. Então, tudo isso aqui que eu falei, eu estou falando, eu estou relacionando a um Deus que falou com Noé, um Deus que abençoou, que ouviu a oração de Elias, um Deus que abençoou Josué nas suas conquistas e um Deus que enviou seu filho. E é esse mesmo Deus que ouve a nossa oração, que quer ser nosso amigo através da pessoa do Espírito Santo, que nos consola, que nos exorta, que nos justifica e que um dia nos julgará. Mas é a grandeza desse Deus. Nunca, jamais esqueçam a grandeza desse Deus. É o mesmo Deus. E a gente passaria aqui a manhã, a tarde, a semana falando sobre tudo que Deus já fez só na Bíblia. Fora das pessoas que a gente conhece, fora nas nossas vidas. Então ele é o mesmo Deus. Não esmoreça a sua fé, porque esse é o mesmo Deus. Amém? Vamos lá para um. Ó, já foi 15 minutos, a gente ainda está num. Meu Deus do céu. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Aqui o autor ele usa duas expressões que são muito boas. Ele fala a esperança da vocação e as riquezas da glória, que é o que está, né, no título. Aí, foi eu pesquisar de novo. O que é esperança? Aí tem um versículo que é uma das passagens que eu mais gosto. São duas passagens, na verdade. Paulo escreveu à igreja em Roma. No capítulo 5, a partir do verso 3, Paulo fala assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse texto ele explica por si só, não preciso nem comentar. Aí no capítulo 8, a partir do versículo 24, Paulo fala assim, ó: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui Paulo fala sobre esperança. Então, aqui eu não busquei um significado, digamos, educacional, né, de esperança, didático. Eu busquei um significado dentro da Bíblia. Então, se você perdeu, pega lá, Romanos 5, do 3 ao 5, e Romanos 8, do 24 ao 27. Paulo fala sobre esperança. Aí, e fala sobre as riquezas da glória de sua herança. Por quê? Porque é maior do que a gente espera, né? A nossa mente é limitada, a gente não consegue entender o que é isso. Por isso que Paulo fala sobre, se a gente não vê, a gente espera, né? Mas se a gente vê, como que a gente vai esperar? Então, a gente, pela fé, nós estamos esperando. E é algo muito além do que a gente consegue compreender. Paulo diz que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Paulo fala ainda de esperança em 1 Coríntios 13, 13. Ele fala, tá aqui a colinha. Ele fala assim, ó. Não, esse eu não anotei. Mas tá aqui, ó. Ó. Só eu entendo que o rabisco é pequeno, é confuso. Paulo coloca a esperança ao lado de
digamos que são três pilares, né, na vida do crente, né? São que eu acho que não pode falar nem que é característica, são três colunas. Fala sobre a fé, a esperança e o amor, né? Ele fala que, sobretudo, o que deve prevalecer é o amor. Por quê? A Bíblia fala sobre o amor, né? Que o amor, é até interessante que a gente parece que tudo que você vai falando é de Paulo, mas é porque, assim, são coisas relacionadas ao que ele falou em outros livros, em outras cartas, outras epístolas, que ele fala que se a gente não tiver amor, a gente é como se não tivesse nada, né? É como o sino que tine, é como soar apenas no metal. Então, Paulo coloca a esperança ao lado da fé e ao lado do amor. Então, para a gente entender o tamanho da esperança. Em Hebreus, eu não acredito que tenha sido Paulo, mas, segundo quem escreveu o livro dos Hebreus, fala sobre, o livro não, né? A carta. Novo Testamento, Evangelho, livro, epístolas e cartas. Fala sobre que a fé é como se fosse uma âncora, né? Ela nos dá segurança. A fé, a esperança, ela nos dá segurança. Vamos lá. 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então aqui Paulo fala, né, que a gente falou na semana passada, sobre a predestinação e a eleição, filiação é o mesmo aqui no caso aqui, adoção, e o Espírito Santo, que é quem nos dá direito, né, nos dá condições de a ter uma nova vida. Então ele fala sobre ação de graça. Nós temos que agradecer pela vida dos eleitos. E quem são os eleitos? Somos todos nós. Aí no versículo 17 ele fala assim: o espírito de sabedoria e revelação. Irmãos, uma coisa muito interessante é que, assim, a palavra de Deus, ela já foi revelada, né? Ela foi revelada aos escritores. Hoje, o Espírito Santo, ele não vai revelar uma nova palavra. Não existe uma nova Bíblia. A Bíblia está aqui. Ela foi revelada, ela foi escrita, ela foi traduzida e não há mais alteração nela. O que a gente pede agora é uma iluminação, para que o mesmo Espírito Santo que inspirou os homens e mulheres que escreveram a Bíblia, ele nos ilumine a compreender os mistérios da Bíblia. É isso. Deus não vai dar uma nova Bíblia, não vai dar uma nova revelação. É uma iluminação. É diferente. Então aqui Paulo está falando que a gente tem que pedir ao Espírito Santo, porque senão a gente não consegue. Entenderam? Por nós mesmos a gente não vai conseguir entender. É através da iluminação do Espírito Santo. Amém? Vamos lá para o 1.2, a esperança da vocação. Aí eu já desço um pouquinho, que ele fala assim, ó. Paulo, ele pede ao Espírito, ele orienta, né? Numa petição para que o Espírito Santo ilumine os crentes a saberem qual seja a esperança da sua vocação. Aí assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundo espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Eu falei no início, quando você sabe para que você foi chamado, você vai fazer com muito mais alegria e com muito mais propriedade. Se você ainda não sabe, peça ao Espírito Santo para te revelar. Aí, Paulo podemos dividir a esperança em 3 aspectos, né? Aqui no contexto didático. Deus chamou pessoas no passado. Então, Jesus, Deus, o Espírito Santo, através, seja da Trindade, ele chamou pessoas também em outros tempos, assim como ele chama agora, e assim como vai continuar chamando até a consumação dos séculos. Então, você foi vocacionado, você foi chamado para algo em Cristo Jesus. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Hoje, é um processo que se inicia agora, como a gente falou lá no comecinho, lembra? Uma vez salvo, você começa o processo de santificação. E C,
a participação gloriosa no futuro que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. O irmão Cleiton, esposo da irmã Denise Moraes, ele conta algo que encheu meu coração com uma alegria imensurável. Ele diz que a sua avó, ela já muito debilitada, muito doente, e uma vez ele foi visitá-la e ela falou, ele foi, né, chorou em ver ali o estado dela acamada. Ela falou: meu filho, não chora não, não chora não, porque quando eu morrer eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus, esse Deus que eu sempre preguei, esse Jesus que eu oro, esse Deus que me amou, que me ama, que mandou seu filho. Então não chora não, que eu vou ter oportunidade de ver Jesus face a face. Olha, irmãos, que maturidade espiritual, a pessoa já não olhar mais nada nesse mundo, nada nessa terra, entender que o que tinha que acontecer aqui já aconteceu pelo controle de Deus, e agora o que importa é poder ver Jesus, ver Deus face a face. Então, que a gente possa ter essa esperança, né, de ver o nosso Deus, o nosso Jesus face a face. Mas para isso, continuar no processo de santificação e lutar aqui, hoje, agora. Daqui a pouquinho, acredito que nas próximas lições, não sei se ainda online ou em casa ou na igreja, falaremos sobre a guerra, né, a armadura que Paulo nos orienta a vestir. E aquela armadura, ela não é para uma guerra específica, um tempo. Enquanto estivermos sobre essa terra, essa guerra estará travada. E essa guerra espiritual para que possamos vencer, resistir aos dias maus. Mas esse é assunto para outro domingo. Amém? 3. As riquezas da glória da sua herança. Eu marquei só ali embaixo, ó. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Aqui eu fiz uma anotação aqui, também quero falar sobre tempo de Deus, né? Existe um tempo. Há pessoas que morreram cedo, há pessoas que chegaram até os seus 100, tá aí ó, em Saquarema, vovó Conceição, 109 anos, quanta coisa já passou. Ontem eu assisti a uma reportagem, o ex-presidente José Sarney, ele fez 90 anos e falou: não imaginei que eu fosse viver tanto, já vi muita coisa. Então, existe um tempo, né? Um tempo designado por Deus para que estejamos sobre essa terra, e depois, num tempo que só Deus sabe, Jesus irá voltar e viveremos com ele. Aí eu separei aqui mais quatro personagens que lidaram com o tempo. Caleb esperou o tempo para poder tomar posse da sua herança. Noé de novo aí, ó. Noé esperou o tempo para se cumprir o que Deus havia falado com ele. Abraão esperou o tempo para receber o seu filho, né? Aí uma observação sobre Abraão. Abraão achou que dependia dele, ele foi lá e tentou ajudar Deus, né? E foi ter seu filho com Agar, não era. A promessa tinha sido feita sobre a família de Abraão, sobre ele e sobre Sara. Não é apenas para ele, era sobre os dois. Ou seja, isso vale para a família. Existem bênçãos que é sobre a tua casa. É sobre o pai, a mãe, os filhos, é sobre o casal, é sobre a família. E tem bênção que é para a pessoa designada, mas aqui no caso de Abraão era sobre a família, era sobre a casa de Abraão. Então Abraão também teve que esperar o tempo de Deus. E Ana, a Bíblia diz que Ana orava, Ana estava amargurada, era perseguida por Penina por não ter um filho. O próprio esposo de Ana, Eucana, já havia falado que ele era melhor do que o filho, que ele amava Ana, mas ainda assim Ana queria um filho. Então Ana orou, Ana buscou e foi abençoada. Então são personagens que viveram o tempo de Deus e foi necessário esperar, porque existe um tempo. Salomão fala isso, né? Lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então espere o tempo de Deus e não tente ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de fidelidade e obediência. Amém?
Vamos para o 2. 2. A sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. Vamos para um aqui, ó. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Diz assim: perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalou, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que significa grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja, que está sobre tudo. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, fora de medida. Ou seja, Deus, poder, a força de Deus está sobre, acima, fora de tudo aquilo que a gente consegue entender. Aí aqui no final o autor fala algo muito bom, que ele fala assim: o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. É o que a gente falou na semana passada, né? É o amor irresistível de Deus. É aquele amor que você tenta fugir, mas não dá. Quando você abre o coração e o Espírito Santo faz morada, você não consegue resistir. Aí, eu entrei aqui no assunto, a gente está numa aula, né? Então, a gente pode discutir um pouquinho sobre algo. Livre-arbítrio, né? Quando a gente fala sobre amor irresistível de Deus, a gente fala sobre livre-arbítrio. Eu não vou me alongar, até porque o tempo não deixa. Livre-arbítrio, o que é? É a capacidade, né? É a propriedade de você poder escolher entre uma coisa ou outra. Aqui no caso, entre o certo e o errado. A pergunta que eu faço: livre-arbítrio existe? Sim, ele existe. Ele está disponível para todos? Talvez. Por que talvez? Você vai entender. Lembra quando eu falei algumas aulas atrás que quando a gente aceita Jesus e aceita Ele como Salvador e Senhor, nos tornamos servos, né? Então, se eu tenho um dono, se eu sou servo, eu não tenho opção de escolha. Eu devo obedecer. Então, aqui o livre-arbítrio é uma opção de escolha. É escolher entre obedecer ou não, em fazer o certo e errado. A nossa escolha é sempre fazer o certo. É como diz Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, o livre-arbítrio ele existe, mas nós não temos o direito de escolher o errado. Nós sempre temos que escolher aquilo que é certo, aquilo que edifica o nome de Deus. Amém? Vamos lá. 2. A força do poder divino. Aí aqui, eu só marquei, para a gente ganhar tempo, os termos usados, que é operação, força e poder inerente. A associação desses conceitos, operação, força e poder inerente, revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, né, está relacionado à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. 1. A ressurreição de Cristo. 2. Sua ascensão à direita de Deus nos céus. E 3. Sua elevação acima de todo o domínio. É o que a gente vai falar aqui embaixo. Aqui tem, nós estamos na página 28, ó. Subsídio teológico. Se tivesse tempo eu iria ler, mas não dá. Leia sobre a natureza de Deus. É fantástico. Um texto muito bom. É um texto que está no livro Teologia Sistemática da CPAD. Então, assim, leia porque é muito bom. Eu gostei muito desse texto. Fala sobre a grandeza e a natureza de Deus. Uma pausa rapidinha aqui para a nossa pergunta. Pensaram que eu tinha esquecido. Na semana passada quem respondeu foi a irmã Denise Belo. Então a irmã Denise respondeu. Então nós temos a irmã Leila, presbítero Claudeni, presbítero Joaci e a irmã Denise Belo. 4 pessoas que responderam as perguntas corretamente. Então agora eu vou para a 5ª pergunta. Se você souber, me chame aí no privado e me diga a resposta. A pergunta é a seguinte: são 2 em 1. A estátua de qual ídolo se prostrou diante da arca
que continha, que significava, que representava a presença de Deus para o povo hebreu. Eu preciso saber qual é o nome desse ídolo, né? E em qual passagem isso está descrito, livro e capítulo, ok? Então quem responder corretamente vai receber o seu prêmio. Vamos para o 3. 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Esse eu vou ter que ler tudo porque o texto é muito bom. 1. Cristo, as primícias dos que dormem. Você sabe o que é primícia? Primícia é primeira parte. É o começo. Então, primícia, é isso. Então, Cristo, né? As primícias do que dorme. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. O que isso significa? Que a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, isso já acho que a gente até comentou aqui, não me lembro bem, mas um dos motivos de Jesus ter ressuscitado em corpo foi para poder nos dar a oportunidade de também ressuscitarmos um dia com Ele para a eternidade. 2. Cristo elevado à direita de Deus. Aí aqui eu marquei algumas coisas. Marquei aqui, ó. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Falando em promessa messiânica, quem foi o profeta messiânico? Vou deixar essa outra pergunta aí também. Pode me responder também. Quem foi o profeta messiânico? Essa eu não tinha escrito não, essa aí surgiu agora. E por quê? Profeta messiânico, por quê? O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então esse tópico está falando sobre o poder de Deus. Então assim como Cristo está à direita de Deus, um dia nós também estaremos à direita do Pai, né? Nos faz assentar nos lugares celestiais, nos faz estar com Cristo, né? Com Deus na eternidade, né? Nos lugares celestiais ao qual hoje Jesus está sentado, né? À destra do Deus Pai. Então essa é uma promessa também para as nossas vidas. Aí um pouquinho acima ele fala, né, sobre o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Aí eu citei agora há pouco Paulo, né, falando ainda aos Efésios sobre isso, resistir aos dias maus. Então quando você obedece e quando você está no centro da vontade de Deus, você vai resistir aos dias maus, assim como Cristo resistiu. Amém? Vamos para o 3, quase acabando. 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia. Isso significa que ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir, que é no futuro. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça dela. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Ou seja, nós, como igreja, nós somos a expressão de Cristo para o mundo. Isso é bênção. Meus irmãos, abrindo aqui mais um parêntese. A gente falou aqui sobre
né? O autor fala aqui que significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal. O que é o mal? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu falei no início sobre o Deus Criador. Então a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Mas Deus criou o mal? Não. Deus não criou o mal. Ué, Deus não criou o mal? Vamos lá, entenda. Deus criou todas as coisas. E o mal ele não foi criado. O que é o mal? Mal é a ausência de bem. Aonde existe o bem, o mal ele não prevalece. E aonde o bem não está havendo, né? Não existe, não há, ali há o mal. Então, para simplificar, mal é ausência de bem. Então, pela permissão de Deus, né, aonde não há o bem, onde ele não é praticado, é porque existe o mal. Não existe o meio termo. De um lado está o bem. Se não há o bem, há o mal. Não existe aquele que pratica uma coisa ou outra, tá ok? Então, é o mal ou é o bem? Ou, como diz a própria Bíblia, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Elias faz uma pergunta muito interessante lá no livro de Primeira Reis, que ele fala. Ele chama o povo de Israel e fala: até quando coacheareis entre dois pensamentos? Ele chama o povo e pergunta: até quando você vai servir o bem e o mal? Não dá. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. E aqui, para a gente voltar aqui ao parêntese, então o mal é a ausência de bem. Então nós somos filhos da luz, como a gente falou lá em Pedro, né, que nós fomos chamados para anunciar aqueles que estão nas trevas a maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? E aí aqui, o resultado desse triunfo... não, aí é o finalzinho já. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Como diz lá em Mateus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos para a conclusão. Segunda parte da conclusão diz assim, a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Então, que a gente possa compreender, pedir ao Espírito Santo, né, para que a gente entenda que a grandeza da salvação, né, a grandeza daquilo que nós fomos chamados, porque é muito grande, é maior do que a gente possa imaginar, maior do que você possa supor, é a nossa chamada. E o que Deus, o grande poder, o grande amor de Deus nos deu como herança, também é muito valioso. Então, não troque aquilo que Deus te deu pelo que o diabo está te oferecendo. Não troque a sua chamada, não troque o dom que Deus confiou a você. Faça dele um instrumento para continuar sendo um proclamador, um embaixador do rei deste mundo. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado. Hoje eu corri um pouquinho, não foi tão polêmico como na semana passada sobre Armínio e Calvino, mas deu para poder aprender, que os irmãos possam continuar estudando, lembrando, porque os irmãos precisam ler todo o material para que a gente possa juntos aprender a cada dia mais. Se tiverem dúvidas, podem me chamar no privado, eu estarei à disposição. Se eu não souber, tem muita coisa que eu não sei, eu vou estudar, vou perguntar ao pastor, mas a gente vai chegar aí a uma resposta. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por esses minutos na Tua presença, juntamente com a Tua igreja, Pai, para poder aprendermos mais da Tua palavra. Pai, nos dê um domingo abençoado, nos dê, Pai, um dia, Pai, de vitória, de conquista. Continua conosco, Pai, nos dê um culto, Pai, logo mais abençoado, Pai, aqui nas nossas casas. Que aqueles que estiverem, Pai, na igreja, Pai, para poder, Pai, fazer a live, que o Senhor venha guardar, venha cobrir com o Teu, Pai, que o Senhor venha abençoar e cobrir com o Teu Santo Espírito, Pai. Nos dê um dia abençoado, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham um domingo abençoado. Em nome de Jesus, estou com muita saudade dos irmãos
e estudem, leem, meditem na palavra, porque assim como a gente precisa cuidar do corpo, nos proteger do corpo, nós precisamos nos proteger também do nosso espírito, o espírito contra as hostes celestiais. Amém? Sejam mais abençoados em nome de Jesus. Foi uma honra mais uma vez estar aqui com os irmãos. Fiquem na paz.